Amém, irmãos? Quem pudesse colocar de pé. Vamos estar orando pelo nosso irmão presbítero Francis, que vai estar ministrando a palavra em nome de Jesus. Amém? Pai, nessa hora, ó Pai, nós oramos e intercedemos pelo teu servo, ao qual, Pai, vai ministrar a tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, derramar da tua unção, abençoar a vida do teu servo, usá-lo neste lugar para falar aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus, e que a tua palavra possa nos acertar como alvos da tua flecha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ser com o teu servo nessa hora, Pai, e que o Senhor possa, através dessa palavra, curar, salvar, renovar, restaurar, batizar, meu Pai, em nome de Deus pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Poderia sentar, amém? Glória a Deus. Um culto de missões é um culto especial, porque a nossa missão é fazer missões, né? Um pouco redundante, né? Nossa missão é fazer missões. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não for, será condenado. A palavra que o pastor leu, né, de Ezequiel, realmente é muito forte, né? Até conversava ali com o pastor Pedro rapidamente. E é realmente um ensinamento, né? Porque grande é a responsabilidade de ser um atalaia. Meus irmãos sabem o que é o atalaia, né? Vou explicar rapidamente, para quem não sabe. O atalaia é aquele funcionário ou soldado que fica lá no topo, né? Olhando tudo ali. Se vier o inimigo, o atalaia tem a missão de tocar a trombeta ou chofar, né, em Israel. E se ele não tocar a trombeta, o que acontece? O inimigo chega, ninguém percebe. Então o atalaia, ele precisa tocar a trombeta, avisar que o mal está chegando, né? Ou que alguém está chegando. O atalaia avisa antes. Então nós vemos que Ezequiel foi colocado por Deus como atalaia. E Deus pressiona ele, fala: olha, se o ímpio, na sua impiedade, né, morrer, e você não tiver avisado ele, ele morrerá na sua maldade, mas você será cobrado, o sangue dele cairá sobre tua cabeça. Ou seja, uma grande responsabilidade. E vice-versa. E se o justo também, ele praticar impiedade, não se arrepender, a sua justiça será cortada, ele morrerá, e o sangue do justo também cairá sobre sua cabeça. Ou seja, grande é a responsabilidade daquele que anuncia alguma coisa. E se Jesus disse para nós: ide vós por todo o mundo e anunciar o evangelho, o que Jesus fez de nós? Atalaias. Então grande é a nossa responsabilidade, porque o sangue de pessoas pode cair sobre as nossas cabeças. Então oremos por missões. Se eu não posso ir, então ore, porque aquele que ora, aquele que contribui, que dê um copo d'água a um missionário, ele é participante em missões. Então seja participante, ou indo, ou orando, ou contribuindo para aquele que está lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Peguei só um gancho do pastor, porque a palavra realmente é forte, né? É muito pesada, mas cabe, né? Um culto de missões é isso mesmo. Somos atalaias. Então sejamos esse atalaia, né? Onde for, e das três formas, né? Contribuindo, orando ou falando. Qual que é o mais difícil? Acho que é o falar, né? Ir até o local e colocar a cara e falar: assim diz o Senhor, é assim, assim, assim. Porque nem todos serão bem recebidos. No Brasil eu já faço, você vai andar, a maioria das pessoas recebe a gente bem, a maioria, né? Umas são mais fechadas, não te recebe tão bem, mas a maioria, no máximo, é um não obrigado, o máximo. Mas e aqueles que vão em outros países, né? A gente vê, talvez o país mais falado de missões seja a África, um país onde sofre muito pelas religiões, né, de matrizes africanas, né, porque estão ali. E nós vemos que ali a rejeição é muito alta. Não sei se os irmãos têm acompanhado, mas a Nigéria tem passado por uma grande perseguição religiosa contra os cristãos, tanto cristãos evangélicos como os também católicos, e eles têm sido ali sequestrados nas igrejas, para os carros na frente, todos armados, e sequestram todos que eles conseguem. E isso tem acontecido ali na Nigéria, e em vários países da África, né, sem contar naquela janela 3x4, que fica ali nas regiões da Ásia Menor, né, antiga Ásia Menor, ou ali onde a parte dos muçulmanos, né, ali eles reinam naquele lugar.
e muita perseguição acontece naquele lugar. É a parte mais difícil de entrar no evangelho. Partes são comunistas, né, que fecham a porta para as religiões, e missionários estão nessas janelas difíceis, e nós precisamos ali orar, porque para eles é difícil falar. Mas Paulo fala em Efésios, né, depois que ele fala das armas da fé, Efésios 6, ele cita e ele fala assim, olha, em tudo isso, depois que ele fala das armas espirituais, que nós temos que nos revestir das armas, e Paulo fala assim, ó, orai também por mim, para que quando eu abrir da minha boca, né, eu fale aquilo que convém ser falado, e que o evangelho seja anunciado com grandeza. Então nós devemos, irmãos, anunciar o evangelho, orar por aqueles que anunciam o evangelho. Talvez nem todos nós tenhamos o chamado missionário, apesar de Jesus ter dito a todos, ide e pregai, mas nem todos têm o chamado de sair do seu lugar para fazer missões. Mas aqueles que foram chamados, é necessário que nós os sustentemos, orando, contribuindo e, se necessário, também falando de Jesus. E é interessante que nós vamos falar hoje sobre Paulo, irmãos. Não tem como falar de missões sem citar Paulo, né? Paulo foi o maior missionário da época moderna. Após a ressurreição de Jesus, Paulo é enviado ao mundo daquela época, que era dominado por Roma. Eram dois reinos muito fortes naquela época, Grécia e Roma, né? O Império Greco-Romano era dominante naquela época, e Paulo, ele viajou para lugares difíceis. Paulo percorre toda a Ásia, né? Turquia daquela época. Paulo vai à Itália, foi tão longe, né? Foi para a Itália, o lugar onde estava ali Roma, o Império Romano estava naquele lugar. Paulo, ele morre em Roma. Então nós vemos que Paulo prega em vários lugares, e eu quero ver com os irmãos aqui nessa palavra, que Paulo vai para um lugar muito difícil, chamado Grécia. Os irmãos já ouviram falar da Grécia? Até hoje, é muito conhecido. E o que há na Grécia de mais conhecido? O panteão grego, né? Cultuado até os dias de hoje. Ah, mas mano, eu não cultuo nada, mas irmãos, o panteão grego, né? Que são o resumo dos 12 deuses gregos, né? Resumindo, não sei o nome de todos, mas tá lá Zeus, né? Artemis, Ardes, né? Ares, e tem tantos outros. Esses são os primeiros, né? E depois vem aí uma gama de panteões de deuses, são vários deuses. Paulo chega a falar que os atenienses, né, de Atenas, tinha tantos deuses que era mais fácil achar um deus do que um homem, de tantos deuses que tinham naquele lugar. Então eram muitos deuses. Então, irmãos, olha a dificuldade de Paulo de entrar naquela cidade, naquele país, para falar de Jesus. Como que Paulo ia falar de Jesus naquela cidade, Grécia? Milhões de deuses, mais de 30 milhões de deuses. E as pessoas eram apaixonadas por eles. Por quê? Eram histórias que cativavam. Quem era Zeus, né? O deus do Olimpo, né? Eles faziam na mitologia deles, ele um Zeus grandão, né? Fortão, e tinha um raio de Zeus. Quem já ouviu a mitologia grega sabe que é muito interessante, né? Chama muita atenção aquela cultura. E até os dias de hoje você sabe que a maioria dos jovens já viu essa cultura nos cinemas. Você viu lá a Mulher Maravilha, né? Quem que é a Mulher Maravilha? Não é Diana? Diana é uma rainha grega. Tá lá Superman, né? Tá lá outros deuses, enrustido na cultura de hoje. Deuses gregos daquela época e está até hoje reinando. Se você pegar a Estátua da Liberdade, né? Quem é a Estátua da Liberdade? É Diana. Tá lá, os deuses gregos até hoje reinam, são adorados até hoje. Então imagine a dificuldade de Paulo. Olha a potência que era aquele país. A Grécia havia muitos deuses. E eu quero falar com os irmãos algo interessante sobre o fator Melquisedeque. É um relato de um missionário canadense, John Richardson. Ele escreveu um livro chamado O Fator Melquisedeque. E o que significa esse fator? Resumindo bem, tá bom, irmãos? Quem puder ler, eu recomendo, porque ele sintetiza o que é missões. Ele mostra que Deus, antes de todas as coisas, preparou o ser humano para a palavra. Deus preparou a humanidade para receber o seu evangelho, antes de Jesus vir, antes dele chamar Israel. Muito antes, as nações foram preparadas para receber o evangelho. E nós vamos ver na citação de Paulo. Paulo, quando entra em Atenas, ele tem muita dificuldade. Ele entra ali em Filipos, né? Entra ali na cidade de Atenas, propriamente dita. Ele entra ali na sua segunda viagem.
Na primeira ele não consegue entrar em Atenas, porque Atenas é o foco. Em Atenas, há o lugar ali onde os filósofos, eles discutiam, né? Os filósofos tinham muita inteligência, sabedoria, e era difícil alguém chegar lá e falar de Jesus. Como que Paulo ia falar? Que argumento Paulo usaria para convencer aquela cidade? Era muito difícil, mas como Paulo mesmo pedia em suas orações, orem por mim para que a palavra seja dita por minha boca. Ao falar, ao abrir a minha boca, o Espírito me use e seja dita a palavra. E assim Deus preparou, irmãos, todo o reino. Deus preparou aquela cidade para o Evangelho. Como que Deus preparou? Nesse livro, esse missionário, ele fala desse fator Melquisedeque. Resumindo, o que é o fator Melquisedeque? É que Deus já preparou todas as coisas para o Evangelho. Sempre haverá um gatilho para o Evangelho. Que gatilho será esse? Um gatilho é algo que faça a pessoa falar, olha, eu creio num Deus assim. Você pode, opa, esse Deus aí é o Deus de Israel. É um gatilho. Em todas as nações havia um gatilho. E em Atenas havia um grande gatilho. E Paulo, ele olhando aquela cidade, ele chega a Atenas e ele se maravilha negativamente, porque há muitos deuses. Paulo fica maravilhado, fala, mas como pode? É um Deus em cada esquina, há portais, ó, esse é o portal de fulano, esse aqui é o altar de ciclano. Como que Paulo ia falar de mais um Deus? Paulo ia falar, é mais um. Se tem mais de 30 milhões, cada um faz um milagre diferente. Como que Paulo ia falar, olha, eu vou falar de Jesus para vocês. É mais um, fala aí, é mais um entre 30 milhões. Mas Deus tinha preparado o solo para Paulo falar. Antes, 600 anos antes, irmãos, eu vou contar não uma historinha, mas um relato histórico, acontecido e verdadeiro, das parábolas da Grécia, né? Se eu não me engano, Dionísio é um escritor grego muito antigo, né? Mesmo do relato dos filósofos, a gente vê Sócrates, né? E vários outros que eu não vou lembrar agora. Então, esses homens escreviam as histórias, e até hoje existe na Grécia os escritos. A Grécia escrevia tudo, porque era um país totalmente desenvolvido na leitura, né? Então ele escreveu o histórico, e ali é uma história que diz assim, 600 anos antes de Paulo chegar a Atenas. Aconteceu que na cidade de Atenas houve uma praga que começou a dizimar Atenas, e essa praga não tinha cura. Mas Atenas havia vários deuses, e o que eles iam fazer? Vamos orar aos nossos deuses. E aí foram sacrificando, oferecendo várias coisas a vários deuses, são mais de 30 milhões, e ficaram mais de um ano oferecendo coisas aos deuses, e nada da praga embora. E eles estavam desesperados, porque era uma praga que estava matando muita gente, e Atenas estava perdendo a sua força, até militar, porque soldados morriam, homens, mulheres, crianças, e isso era registro histórico, né? Está na história. E aí o que eles falaram, vamos procurar um sábio, para ver o que ele nos orienta, e procuraram um sábio daquela cidade, né? Foram lá e acharam um homem, Epimendes, era um homem filósofo, sábio, conhecia as coisas, e eles foram até esse homem e falaram, olha, já oferecemos todo tipo de sacrifício aos deuses, nenhum respondeu, continua a praga matando a todos nós, e a consequência é o que? Nós seremos dizimados, porque na verdade não havia medicina que pudesse curá-los. E esse filósofo, ele falou, e agora? Vamos fazer o seguinte, vamos, já que vocês ofereceram vários sacrifícios e ninguém respondeu, só tem uma maneira, vocês estão sacrificando ao Deus errado, deve haver algum Deus que vocês não conhecem, e é ele que está nos matando. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova, peguem aí 100 ovelhas, eu não sei o número exato, mas aproximadamente, pega as 100 ovelhas, deixem elas 5 dias sem comer, imagine, 5 dias, 100 ovelhas sem comer, vamos até um monte, com grama verde, depois de 5 dias, soltem as ovelhas, o natural é a ovelha sair correndo para o pasto e começar a comer, é natural, ela está 5 dias sem comer, só que ele falou assim, as ovelhas que não comerem e se aglomerarem em algum lugar, sentarem e olhar para o céu, vocês vão edificar um altar nesse lugar, isso é um milagre. Esse filósofo falou assim, vamos fazer isso. Passou 5 dias, pegaram as ovelhas, jogaram elas no campo verde aberto, e aí até então as ovelhas começaram a comer, então não aconteceu nada, nenhum milagre. Mas aí eles começaram a ver no cantinho algumas ovelhas sentando e olhando para o alto, e não comeram. E ele falou, opa, alguma coisa, um milagre nós temos aqui, isso não é comum.
vai lá, e várias ovelhas começaram a sentar e fazer isso. O que eles fizeram? Onde sentou uma ovelha e olhou para o alto, vocês edifiquem um altar. É 10 altares? Edifica. Porque esse aí deve ser o Deus que está nos matando. Nós não conhecemos o nome dele, mas vamos oferecer algum sacrifício para ele. E aí certamente ele vai nos ajudar. E aí oferecer ali algum sacrifício, mas antes ele edificou os altares e falou assim, vamos fazer uma oração. O homem era sábio, irmãos. Vamos fazer uma oração. E ele fez a oração. Ó Deus desconhecido, perdoa a nossa ignorância, nós não te conhecemos, mas nós queremos nos arrepender, e que o Senhor nos livre dessa praga, porque nós adoraremos a esse Deus desconhecido. E aí, amém, ofereceram um sacrifício e escreveram. Toda lápide na Grécia, que há um Deus que eles descobrem, ele escreve o nome do Deus, Artemis, Zeus, só que esse eles não conheciam, e eles queriam colocar o nome. Vamos colocar um nome nesse Deus, e deram vários nomes. Falaram, não, se esse Deus, que é soberano, que é maior que todos os deuses, que não fez nada, você quer colocar o nome dele fictício? Não, ele deve ser muito inteligente, coloque lá, o Deus desconhecido, e ele não vai se vingar de nós e nem se irar. E assim foi, sacrificaram, e o que acontece depois de 2 dias? A praga começa a acabar, foi disseminada aquela praga na Grécia. E aí eles olharam, nossa, mas esse Deus deve ser muito forte, porque nenhum dos outros deuses, nem Zeus conseguiu. E esse Deus desconhecido, realmente ele é o que manda. E começaram a sacrificar naqueles altares a esse Deus desconhecido. Não pararam de sacrificar aos outros, mas já havia um Deus desconhecido. Até então não mudou muita coisa na Grécia, continuaram adorando a outros deuses. Mas como eu falei para os irmãos, Deus prepara o caminho para a palavra. E aí vamos lá no livro de Atos, capítulo 17, quem já leu já vai conhecer a história, já fala, não, olha, Deus é tremendo. Atos capítulo 17, vemos lá que Paulo chega até Atenas para pregar, e aí o que acontece lá em Atenas? Paulo se vê maravilhado com a quantidade de deuses, e fala, olha, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, para poder a palavra entrar aqui dentro. E aí no capítulo 17 fala assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 21. Diz assim, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Isso Paulo falava a deuses estranhos. Sempre que chegava algo novo, eles discutiam acerca daquilo, porque eram filósofos, né? E estando Paulo no meio do Areópago, esse Areópago, irmãos, era um lugar onde eles ficavam em um monte, um púlpito. Alguém orava e eles ali discutiam aquela oração, aquela fala. Era um altar dedicado a Hades, né? Por isso Areópago. E aí eles estavam ali nesse lugar e disse: varões atenienses, vejo que em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ou seja, Paulo foi bem brando. Paulo falou, vocês são idólatras. Paulo foi tranquilo, vocês são religiosos, porque ele viu tantos deuses. E Paulo foi devagarzinho, né? E ele fala, porque passando eu, vendo os vossos santuários, que eram inúmeros, o que Paulo vê? Achei também um altar, que estava escrito, ao Deus desconhecido. E Paulo, conhecedor da história, Paulo era conhecedor da história grega, Paulo já havia lido esse relato, e agora Paulo acha o gatilho que ele precisava para falar do seu amor aos atenienses, a Atenas. E aí Paulo fala assim, ao Deus desconhecido, e esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o Deus que eu anuncio. Pronto, vocês não conheciam ele? É o Deus que eu estou falando. E o que acontece no meio daquele Areópago, né? No meio daquela colina, as pessoas falam, nossa, mas deu um gatilho, esse Deus é o Deus da praga, aquele que todos ouviram, mas não fizeram nada, mas esse Deus deu saúde a Atenas. Então ali dividiu o povo. Alguns falavam que Paulo era tagarela, não, você está falando demais. Já outros ponderaram, falaram, realmente essa história é verídica. E aí Paulo anuncia o evangelho, fala, olha, esse Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus fez o mar, a terra, ele fez o ser humano. E aí aqueles homens ficaram aguçados. Opa, como assim? Esse Deus, não tem um Deus para cada coisa, Paulo? Não, esse Deus é um.
Ele faz chover, Ele faz o sol, Ele faz a cura, Ele faz tudo. Ele é o único Deus. E Atenas começa a receber a palavra de Deus. E nós vemos que ali Paulo ele tem êxito ali em Atenas. E nas demais igrejas, em Corintos, né? Em Filipos, né? Ele vai longe, na igreja de Tessalônica. Paulo forma igrejas naquele lugar, irmãos, na Grécia. Por quê? Porque Deus já havia preparado o território para ele falar. Assim é no Evangelho, assim é na nossa vida. Deus prepara o solo, irmãos. Quando Ele envia porque preparou o lugar. Ele preparou a palavra. Mas nós não podemos duvidar. Nós temos que crer que Deus já foi adiante de nós. Nós somos medrosos ao falar, né? Mas Deus, será que vão ouvir a voz, irmãos? Vai, se Deus falou, fale. Porque Ele já preparou a terra antes. Às vezes falando isso mais próximo, né? Vou falar de Jesus para um amigo. Não, o que ele vai pensar de mim? Mas Deus já foi lá no coração dele, irmãos. Tu nem sabe. Abre a tua boca para tu ver. O homem vai chorar, a mulher vai chorar. Aí tu, mas o que aconteceu? Eu nem falei nada. Falei, Jesus te ama. Mas Deus já preparou a terra antes de você pensar. É o efeito Melquisedeque. Antes de você pensar em ir, Deus já foi na frente, irmãos. Aconteceu com Felipe. Felipe estava em um lugar e o Espírito, corre Felipe, vai ali, tá vendo aquela carruagem? Corre lá. Tem que correr lá, Deus já estava no coração do eunuco ali, enchendo o coração. Ele lendo Isaías 53, quem será esse homem? Quem será esse homem? E o Espírito já está pronto no território. Felipe, vai, só fala, é Jesus esse homem aí, E aí Felipe fala e o que acontece? Opa, Felipe, esse homem aqui que eu estou vendo é Jesus? Eu quero esse Jesus, o que eu faço? Olha, o que me impede de ser batizado? Felipe, não tem nada, vamos aqui nessa poça d'água. Pulou lá o homem, se batizou, acabou, irmãos. A alma ganha para Jesus com sucesso, porque o Espírito foi na frente, preparou o território. Assim são com os nossos missionários. Nós enviamos eles em um lugar diferente, Deus já tem preparado os territórios. E muitos missionários estão prontos para entregar sua vida, eles estão prontos, mas Deus já preparou o território. Então façamos aquilo que Deus tem feito, falado conosco. Anuncie o Evangelho, seja essa atalaia, porque Deus já tem preparado o nosso território. Deus já preparou a terra. Por mais que a gente possa pensar, mas a terra está dura, né? Essa terra não vai dar certo, não, vai dar certo. Mas essa pessoa não tem jeito. Tem jeito, irmãos, tem jeito. Quando a palavra chega no coração, desmonta, né? E não é a gente que é bom em falar, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a minha oratória, não tem nada a ver. Tem a ver com o que o Espírito já fez na frente. O Espírito já falou, já quebrou o coração. Ele só precisa do atalaia anunciar. Anuncia aí, porque já está vindo aqui, o exército está aí, anuncia. E quando nós anunciamos, é feito o milagre. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, e preparar o território para o seu vizinho, preparar o território para as nações, para terras distantes, para cidades distantes. Deus vai preparar o território. Oremos pelos missionários. Senhor, ao abrir a boca dos teus filhos, fale, que teu Espírito vá na frente, preparando todas as coisas, que o Pai já preparou as coisas, o território está aí, os gatilhos estão espalhados pelo mundo todo. Basta você ser o atalaia, ter coragem e falar, abre a boca, e o resto Deus fará, irmãos. Os discípulos ficavam preocupados, né? Jesus falou para ele, olha, vai e anuncia o Evangelho. Eles disseram, mas o que eu vou falar? Jesus fala, não se preocupe, quando você abrir a boca, já está tudo pronto, o Espírito vai fazer o que precisa, basta coragem, fale, anuncie. Quando Jesus falou lá, vão aí de 2 em 2 e anunciem o Evangelho, eles voltaram maravilhados, porque os espíritos lhe eram sujeitos, as doenças iam embora, havia autoridade na palavra, e eles vieram todos felizes ali, Senhor, na tua palavra expulsamos demônios, curamos enfermos. Eles não tinham nada demais, eram homens comuns, mas pela autoridade que foi dada a eles, as coisas aconteciam. E Jesus fala, olha, mas fiquei mais alegres ainda, pelo vosso nome está no reino de Deus. Isso aqui não é nada, irmãos. Expulsar um demônio é natural para quem está dentro da palavra, para quem é chamado, para quem foi eleito o atalaia, já está pronto. Quando o atalaia toca a trombeta, o exército inimigo já fica temeroso. Opa, anunciou, estão perdidos, o exército vai vir até a frente. Então, irmãos, que Deus possa nos ajudar, que você seja esse atalaia. Fale de Jesus, simplesmente, mas fale. Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida,
porque o Espírito já está preparando o campo, né? Lá em Apocalipse diz assim, olha, eis que o campo já está maduro, é tempo de ceifar, desce e ceifa o campo, porque a vinha já está pronta. Irmãos, a vinha do Senhor está pronta, mas qual é a advertência do Senhor? Grande é a seara, mas poucos os ceifeiros. Onde estão os atalaias, os trabalhadores? O Senhor nos convida a entrar na ceifa, a entrar como trabalhadores, porque, irmãos, tudo está pronto, é fácil, só fale e deixa Deus te usar, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.